Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, queridezas. Bora rezar, começar nossa quaresma. Pedindo a Deus a graça. Vocês estão me ouvindo bem? As graças que nós precisamos, encerrando, né, a 10ª live, a segunda semana, hoje da nossa quaresma de São Miguel. Oi, Dri. Vamos lá. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me sinalizem. Bom dia, Daninha. Pra gente começar tudo certo, Thalita, bora. Então vamos começar a rezar. Ouvindo bem, Catequiste. Vamos começar a rezar então, pedir pro Senhor a graça dele, a graça do que ele tem para nós no dia de hoje, aquilo que nós precisamos, né? A graça de Deus, ela se renova a cada manhã, né? A palavra de Deus, o salmista fala isso, né? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então tem uma misericórdia, uma bênção, uma graça de Deus para nós hoje, nessa manhã. Bora rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pelo chamado, pelo propósito da nossa vida, Senhor, por todas as pessoas que nós amamos, que nós convivemos. Nós somos gratas, Senhor, por tudo que nós vivemos até aqui, toda a nossa história, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque Tu tens vencido na nossa vida, na nossa história, tens nos chamado, renovado o Teu chamado, Senhor, na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos pedir que o Teu preciosíssimo sangue venha nos cobrir agora, Senhor. Cobre agora a nossa casa, os nossos familiares, Senhor. Cada um dos nossos familiares você pode entregar nominalmente agora, as pessoas da sua família, pedindo a proteção do sangue de Jesus. Cobre cada um, Senhor, com Teu sangue. Cobre, Senhor, os ambientes das nossas casas, os lugares de trabalho, todos os locais de trabalho, Senhor, todas as estradas e ruas, as escolas e creches dos nossos filhos e netos. Nós pedimos toda a proteção do Teu preciosíssimo sangue nos meios de transporte que vamos usar no dia de hoje. Nós pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue, livramento do mal, Senhor, de acidentes, de perigos, de males, de doenças. Lava-nos com Teu preciosíssimo sangue, cobre-nos, Senhor, com Teu preciosíssimo sangue, que Teu sangue seja para nós, para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo e de todos aqueles que nós oramos, cobertura e proteção, Senhor. Nós pedimos que o Teu sangue venha nos livrar, Senhor, dos perigos, das tentações, das insídias e ciladas dos nossos inimigos espirituais. Pedimos também à Virgem Maria e São Miguel Arcanjo que venham rogar por nós, que venham pedir por nós. Pedimos a graça do batismo no Espírito Santo, que sejamos cheias, né, essa efusão do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. Que o Espírito Santo, por meio da intercessão de São Miguel, da Virgem Maria, venha nos conduzir nesse tempo de oração, venha conduzir-nos no dia de hoje, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Que o Espírito Santo queime todo o mau pensamento, queime no nosso interior todo o mau sentimento, todo o mau pensamento e venha nos restaurar, nos encher de força, de fé, de esperança, de alegria para uma vida nova em Jesus. Pedimos a São Miguel, a Virgem Maria, que roguem pelas nossas intenções dessa quaresma, as intenções de cada um, as intenções particulares de cada um. E aquelas intenções que nós temos pedido aqui a cada manhã, pelos casamentos, pelos nossos filhos, pelos enfermos, pelos cuidadores dos enfermos. Pedimos pelas finanças, pelo trabalho, pela vida profissional de cada um. Pedimos também a graça, o socorro de São Miguel Arcanjo naquelas necessidades mais íntimas e pessoais de cada um que está fazendo essa quaresma, por cada um que nós estamos fazendo essa quaresma.
Pedimos de forma muito especial por todos os casais que desejam engravidar, todos os casais que partilharam conosco, todos os amigos que colocaram nomes na nossa lista de intenções para os casais que querem, que desejam ser pais. Nós pedimos de forma muito especial por estes casais, por essas famílias, essa graça. Pedimos também a proteção de Deus por todos nós, todos que têm rezado essa quaresma, todos os que estão na nossa intenção, nas nossas intenções dessa quaresma. Nós pedimos a proteção de Deus, o livramento do mal, o livramento dos perigos. Augusta Rainha dos Céus, soberana, mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós vamos rezar agora a nossa quaresma, clamando a São Miguel que venha em nosso auxílio. Eu quero te convidar a colocar de maneira bem especial diante do Senhor aquelas situações, aquelas pessoas mais difíceis que você tem rezado, aquelas situações de pessoas que pioraram depois que você começou a rezar. Eu falei já, eu acho que falei semana passada, mas tenho certeza que falei essa semana, né? Que a gente é tentado, né? Ou a gente é atacado, assim, naquilo que a gente é mais frágil, né? Ou naquilo que a gente está pedindo muito para Deus, né? Naquela graça, é ali que a nossa fé é muito testada e atacada, às vezes mesmo pelo mal, né? Pra gente desistir, pra gente achar que não tem jeito, pra gente desanimar, né, da fé. Então, assim, talvez algumas coisas e pessoas tenham piorado, e eu quero te levar também, antes de fazer a quaresma, antes de fazer a oração, eu quero te levar a ter essa visão, tá? Essa visão espiritual de algumas coisas. Aqui em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. O que a gente tem São Paulo falando aqui? São Paulo está nos dizendo: acorda, tem uma guerra acontecendo, tem uma luta acontecendo. Ele está falando que nós precisamos nos revestir do soberano poder de Deus, da graça de Deus e da armadura de Deus, essa armadura que é um comportamento de santidade. A nossa maior proteção espiritual é a santidade, é o estado de graça, né? Para que a gente consiga resistir às ciladas do demônio, porque elas vão acontecer, né? Por quê? Porque não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar. Nós temos de lutar. Nós não lutamos contra pessoas. As situações que você está vivendo que envolvem pessoas e que talvez algumas coisas tenham até piorado. Ou você achou assim que tinha melhorado muito e agora deu aquela regredida. Olha só, não é contra homens de carne e sangue, mas contra quem? Principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós falamos aqui de uma luta que é espiritual. Numa luta espiritual, gurias, a gente usa armas espirituais. Então a gente precisa aqui de uma armadura, que ele vai falar de uma armadura, né? Que é todo um comportamento de retidão. Deu uma travadinha. É um comportamento de retidão e santidade que nos protege. Porque Deus nos chama tanto à santificação, tanto a uma postura nova, tanto a um comportamento novo, porque essa é a nossa proteção. É dessa forma que a gente fica protegida contra o mal.
numa vida de justiça, de santidade, porque a vida de justiça e santidade, ela nos faz o quê? Permanecer unidos a Deus. E aí sim, com a graça de Deus, a gente consegue seguir em frente. E daí aqui fala, né, estar inabalável no cumprimento do nosso dever, porque daí diz assim, tomai portanto a armadura de Deus, que é esse comportamento de santidade, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Olha só. Dias maus. Os dias maus estão aqui. Nós temos vivido os dias maus. Antes de começar ainda a oração, já quero te fazer esse alerta para que você passe a rezar pelo que você está vivendo. Porque os dias maus são dias de batalha espiritual e para que a gente possa estar de pé, firme, inabalável no cumprimento do nosso dever, de todos os nossos múltiplos deveres, nós precisamos nos revestir dessa armadura. Nós precisamos primeiro saber que nós estamos numa guerra espiritual. Você não está lutando contra pessoas, tira o teu foco das pessoas. Tira o teu foco do marido, tira o teu foco do filho, tira o teu foco da sogra, tira o teu foco das pessoas que trabalham contigo. Não é contra pessoas que você tem que lutar. Não é contra pessoas. Falar para as pessoas como elas têm que ser, falar, discutir, tentar convencer a força do teu braço, das tuas palavras, não vai te garantir vitória nenhuma, vai te desgastar e desgastar as tuas relações. Os dias são maus. Nós precisamos da armadura de Deus, nós precisamos nos revestir do soberano poder de Deus para estar de pé, para resistir às ciladas do demônio. Essas ciladas que vão acontecendo no nosso dia a dia, gurias, no cotidiano. Isso aqui não são palavras aleatórias ou palavras bonitas que a gente não tem como enxergar na nossa vida. Isso aqui é o cotidiano. As ciladas do demônio, elas são cotidianas, elas são situações e circunstâncias que vão acontecendo e que sempre pegam no nosso ponto fraco. Ele vai tentar fazer o quê? Romper a nossa comunhão com Deus, nos levando a pecar. Se nós pecamos, nós estamos vulneráveis, muito mais vulneráveis à ação dele. Então, primeiro, por que São Paulo fala que a santidade é uma armadura? Justiça, verdade, capacete da salvação, escudo da fé, são posturas que a gente vai tendo na nossa vida. Com a graça de Deus, obviamente, não sozinhas. Por isso que já começa falando sobre revestir-se do soberano poder de Deus. É o poder de Deus, não é do nosso braço. Essa aqui é uma luta espiritual. Então, a primeira coisa que ele tenta fazer é romper a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. A gente tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. Isso nos abala. Tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias já derruba, muitas vezes já nos deixa sem o escudo da fé. A gente já entrega a nossa fé. E aí, sem fé, a gente está vulnerável. Porque, segundo São Paulo, a fé é nosso escudo. Você está entendendo? Se a gente troca a palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, pelas nossas próprias palavras, a gente já está abandonando a espada do Espírito, que é uma arma letal ao mal. Então, trocar as minhas palavras de murmuração, de raiva, ou até palavras positivas vãs. Às vezes a gente fala tanta bobagem, gurias. Pela palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem como Deus? Essas coisas que eu vim falando para vocês, coisinhas pequenininhas. Eu me apoiar na força de Deus. As situações, elas são cotidianas, vão ser no nosso ponto fraco para nos fazer romper a nossa confiança em Deus, para nos fazer romper a santidade, para fazer a gente desistir de estar em Deus. Primeira coisa, se ele consegue nos abalar dessa maneira, nos tornar vulneráveis, a gente romper a nossa confiança, romper a nossa comunhão com Deus, a gente está muito vulnerável. E aí a gente nem apresenta mais um perigo aos planos dele. E nós temos que ser perigosas aos planos e projetos do demônio. Nós temos que ser, Deus nos chamou a ser umas mulheres perigosas, no ótimo sentido. Mulheres atentas, em comunhão com Deus, revestidas da armadura de Deus, posicionadas no quarto de oração, atentas como a Virgem Maria estava. No ambiente que eu estou, no chamado que Deus me fez, o que está faltando? Eu vou levar para Jesus. Esse é o nosso chamado. Agora, se ele
Se a gente tira os nossos olhos do Senhor, se Ele consegue fazer pelas ciladas múltiplas. Quais são essas ciladas? As circunstâncias do dia a dia. Aquela discussão, aquela palavra que entrou atravessada no teu coração, pegou lá na tua dor e fez você ficar numa autocomiseração, se achando coitadinha, achando que os outros te devem atenção, que os outros te devem amor, e daí você vai se fechando, olhando só pra você mesmo, só pra você mesmo, só pra você mesmo. Isso é uma situação de cilada do demônio. Esteja atenta. Uma fofoquinha, uma conversinha que te põe pra baixo, ou que te coloca contra as pessoas, que tira os teus olhos de Deus. Você tá focada, você tá lá rezando, sabendo o que Deus tem pra você. Aí acontecem as coisas. Às vezes nas finanças é muito assim. Tá difícil, leva um tempo pra coisa acontecer, leva, mas Deus tem promessa de vitória e de bênção nessa área pra tua vida. E aí começam a acontecer circunstâncias pra desestabilizar a tua fé. É normal que você se preocupe, é normal até que você se entristeça, mas não abale a sua fé. Não deixe que a circunstância roube a sua fé. As situações de cilada vão acontecer para roubar a sua fé. Não entregue a sua fé de bandeja para o diabo. Resista, resista. Como? Usando a palavra de Deus, falando essas coisas que eu estou te dizendo, usando desses versículos bíblicos. Antes de começar, eu já estou te falando para que quando agora a gente vai rezar e a gente vai pedir para São Miguel as graças, você esteja atenta que você está numa batalha espiritual, você não está lutando contra pessoas. Quantas mulheres o marido piorou 50.000 vezes essa semana? Coisas que nunca tinha feito, fez. Coisas que nunca mais tinha feito, voltou a fazer. Eu sei porque vocês me contam. Olha só, você está no meio de uma guerra. Você está adentrando num território que o inimigo pensava que era dele. E agora você está resistindo, você está impondo resistência, você está avançando nesse território e tomando esse território de volta para Deus. Você acha que vai ser de graça, meu amor? Você acha que vai ser sem resistência do inimigo? Não vai, não. Não vai. Agora, os que estão conosco são muito mais do que os que estão com ele. A força de Deus, o soberano poder de Deus é muito maior. Nós somos fracas, mas nós com Deus, com a graça de Deus, avançamos e vencemos. Mesmo que leve tempo, mesmo que exija da gente mais choro, mais joelho no chão, mais eucaristia, mais luta, mas nós avançamos e vencemos. Tem coisa que você vai vencer nessa quaresma, tem coisa que você vai vencer até o final de semana, tem coisa que você vai vencer semana que vem. E a gente começa as vitórias dentro do nosso coração, gurias, e dentro da nossa mente. Esses são os primeiros campinhos que a gente tem que retomar para Deus. Para que a gente consiga vencer as lutas que nós temos que vencer. É a nossa visão, sabendo contra quem nós lutamos, sabendo como é que o nosso inimigo age. Não sendo ingênua, não sendo boba. Retomando a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos conceitos para Deus. A gente pensa muita bobagem e às vezes a gente sofre por influência das bobagens que a gente pensa, por influência da cultura que nos diz como a nossa vida tem que ser. Para de olhar para a vida dos outros e para o que o mundo te diz que deve ser a vida de uma mulher. Olha para a palavra de Deus e busca em Jesus o teu propósito. O nosso propósito maior é amar, doar-se, não nos pouparmos. Rezar e levar os nossos para o céu. Esse é o nosso maior propósito. Não é fazer o que me faz feliz. Não é me amar antes de amar os outros. Esquece essas balelas. Essas balelas vão te fazer sofrer, ficar neurótica, doente, adoecer, ficar ansiosa. Tira isso da tua frente. Nosso propósito está em amar, servir, entregar a nossa vida para Deus, lutar da maneira correta, que é em oração. Eu sei que são palavras nada fáceis. E creiam no que eu vou dizer. Custam-me muito. Custa bastante eu vir aqui falar isso para vocês de verdade. Porque falar a verdade até deu uma caidinha. Vamos rezar? Você sabe agora contra quem você está lutando. Então a gente vai rezar agora a nossa quaresma, pedindo para São Miguel vir combater os nossos inimigos. Que ele combata os nossos inimigos. Não é para São Miguel combater o chefe, o marido, a colega de trabalho, o amigo do filho.
a má influência na vida do marido, a amante do marido. Não são as pessoas. Não são as pessoas. Os inimigos, eles são espirituais. A única pessoa, a única carne que a gente tem que lutar contra é a nossa mesma. Se tem alguma luta contra a carne, é contra a nossa própria carne, não contra as outras pessoas. Amém, gurias? Vamos rezar? Vamos pedir a São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria, que venham lutar as nossas lutas, que venham lutar as nossas batalhas, que venham nos ensinar a lutar, nos ensinar a ser o tipo de mulher que Deus nos chamou para ser. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Meninas, quero falar uma coisa para vocês, que nós temos que ter uma atenção. Hoje eu já cheguei chegando assim, né? Eu já cheguei chegando, já cheguei falando para vocês, né? Dessa realidade que é espiritual, porque às vezes a gente vai esquecendo ela, por mais que a gente esteja aqui todos os dias de manhã falando sobre isso e rezando, a dureza das circunstâncias, né, elas tiram o nosso foco e o nosso olhar daquilo que Deus tem para nós, né, e nada mais triste, eu acredito, gurias, do que Deus nos livre, sabe? Da gente chegar diante do Senhor no céu. A gente chegar diante do Senhor, né? Não no céu, mas na hora lá do nosso julgamento, porque seremos julgadas, né? A gente não pode esquecer disso. As nossas ações, as nossas palavras, tudo isso vão ser colocados diante de Deus. A nossa vida vai ser colocada diante de Deus.
Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, um dia a gente vai estar nós e Deus. E aí o que a gente vai dizer? Ah, eu não amei porque fulaninho não merecia o meu amor? Então, aí, o que a gente espera? Que Cristo diga, não, mas eu morri na cruz porque tu merecia o meu amor. Nós merecemos o amor de Deus? Nós não merecemos. Nós não merecemos. É graça, é favor, é gratuidade. Amor é isso. Não tem como a gente chegar diante de Deus, gurias, e a gente querer depois argumentar com o Senhor. Não existe argumentação diante da verdade. Deus é a verdade. E um dia a gente vai estar diante dele. E Deus nos livre da gente chegar diante do Senhor e a gente querer dar desculpa, a gente não ter feito o que era pra gente fazer, não ter sido quem a gente nasceu para ser. O propósito da nossa vida, o chamado da nossa vida é de amar, de não se poupar, de se entregar por amor, de orar pelos nossos. A nossa vida hoje ela tá muito confusa. Os conceitos todos que a gente vive, a gente é bombardeada por informações que causam muita confusão na nossa cabeça. E despertam muitos desejos e vontades no nosso coração, no nosso imaginário, de como deveria ser a nossa vida. E às vezes a gente é muito insatisfeita, não porque a gente tem uma vida ruim, não é porque a nossa vida é ruim, mas é porque a gente fantasiou um tipo de vida que nos foi vendido por filme, por novela, hoje por rede social, que a gente pensa que deveria ser daquele jeito. A gente olha recortes da vida das pessoas dentro das redes sociais e a gente imagina, e não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não. A gente imagina que a vida dos outros é perfeita, é melhor que a nossa, a gente não consegue nem medir o sofrimento alheio, porque, claro, ele não é mostrado, porque a rede social ela não é feita para ser mostrado o que é feio da vida, é até ridículo. A gente compartilha aqui aquilo que é bom, é essa a função da rede social. Mas isso causa, de alguma maneira, na nossa cabeça, uma ilusão de que os outros têm uma vida perfeita, filhos perfeitos, corpo perfeito, saúde perfeita, marido perfeito, viagens perfeitas, casa perfeita, e nós não temos. Isso causa o quê? Insatisfação, inveja, os piores sentimentos. É muito difícil a rede social ser usada de uma maneira boa. É difícil mesmo. Várias vezes a gente tem que sair por alguns atalhos, sabe? A rede social tá causando ansiedade, adoecimento psíquico. A real é essa. E eu quero ver quem é que passa com esse telefone na mão que não sabe do que eu tô falando. Você entende do que eu tô falando. E aí a gente vai se perdendo dos propósitos divinos, a gente vai ficando distraída, a gente vai ficando agitada, a gente vai ficando ansiosa, a gente vai ficando invejosa da vida alheia e vai perdendo a noção de quem nós temos que ser. Eu nasci na minha família, com a minha história. Aquilo que eu sou, quem Deus me chamou para ser. Hoje na minha vida eu encontrei com Jesus. E no momento que eu encontro com Jesus, eu tenho uma vida renovada e restaurada. Vamos pegar a samaritana lá no poço? Aquela mulher, ela tinha uma vida até chegar ali. Ela tinha uma história até chegar ali e encontrar com Jesus. Jesus esperava por ela na beira daquele poço. E a vida dela foi antes e depois daquele encontro. Ela que foi buscar água para matar só a sede física, encontrou com aquele que sacia a sede da nossa alma. E a conversa dela com Jesus é muito profunda, na beira daquele poço. A vida daquela mulher é antes e depois de Jesus, com certeza. Olha o tamanho da revelação, ela sai dali e vai chamar outros. Ela já vira uma anunciadora do evangelho. Ela já passa imediatamente a falar do evangelho e chamar outros para vir encontrar com Jesus. E é assim que acontece com a gente. Jesus nos chama, a gente tem um encontro com ele. Ela passou todo o passado, Jesus passou com ela o passado dela e disse, tu fez tudo isso até aqui. Agora eu tenho algo novo para ti. Eu tenho uma água que sacia a tua alma,
que aquela mulher buscava nos relacionamentos, com certeza era um amor para saciar a alma dela. E ela encontrou com Jesus ali. E ela passa a ser a anunciadora daquele Cristo, daquele evangelho, imediatamente. Jesus na nossa vida é assim, gurias. A gente encontra com ele e deve ser assim. E é por isso que a gente precisa beber dessa água todo dia. Que a gente precisa relacionar com Jesus. Porque nós somos distraídas, desatentas, esquecemos esse encontro na nossa vida. Precisa ser sempre. A gente tem que estar sempre encontrando com Jesus. A gente tem que estar sempre sentado à beira do poço, conversando com Jesus. Para ordenar as nossas paixões interiores, para ordenar o nosso interior. Nós somos pessoas muito desordenadas. A gente não tem mais hierarquia de sofrimento, daquilo que é importante na nossa vida. Existem muitas desordens interiores. Essas desordens, elas vão sendo ordenadas pela graça do Espírito Santo, pela calmaria do encontro com Jesus. Desligar de todas as outras coisas e ter o meu tempo com Jesus. O meu tempo de conversar com Jesus, o meu tempo de olhar para a palavra e deixar Jesus ir mudando o meu interior. Isso que eu vim falando essa semana toda sobre o quarto de oração, da importância do encontro a sós com Jesus, para ir nos fortalecendo, para ir nos mudando, para ir mudando a nossa visão, para ir ordenando o nosso interior, ordenando as nossas paixões. As primeiras vezes que eu ia para o meu quarto de oração pedir coisas para Deus que eu queria que Ele fizesse em outras pessoas e Deus mandou eu olhar para mim mesmo, olhar para o meu coração, para as minhas posturas, aquilo me irritou, me doeu. Eu não quero olhar para mim, eu quero que Tu mude os outros. Foi um trabalho a cada dia, a cada manhã, a cada Eucaristia de Jesus me mostrando que quem tinha que mudar era eu. Que quando nós mudamos, quando nós passamos a amar de verdade, desinteressadamente, a querer a gente ser melhor, a gente mudar, eu vou amar, me importa o que o outro faça, eu, pela graça do Espírito Santo, porque isso é só a graça do Espírito Santo, né? Só a graça do Espírito Santo. Mas essa graça que a gente recebe lá no encontro com Jesus. Essa água viva que flui. As coisas começam a mudar ao nosso redor. Existe um movimento inteiro. Esse rio de água viva que começa a fluir, que flui do nosso coração, começa a molhar quem está à nossa volta. Começa a tocar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não dá para segurar o curso de um rio. Não dá para segurar. Quando a água começa a fluir, você já teve vazamento na sua casa? Já teve vazamento na tua casa? Eu lembro uma vez que o primeiro apartamento que eu e o João moramos, assim que a gente casou, era um apartamento bem pequenininho. E aí um dia a gente saiu e quando a gente voltou pra casa, a gente voltou com visita. Voltamos pra casa com um casal pra nos visitar e quando a gente abriu a porta do apartamento, assim, tinha um tapete bem fofão na parte de dentro na porta, sabe? E aí, quando eu abri, assim, ele já tava fofão de água, eu fui abrindo e o apartamento inteiro tava inundado. Tinha um tapete bem grosso na minha sala, ele funcionou tipo uma esponja ainda, que segurou muita água. Mas meu apartamento todo tava inundado, porque desconectou o negócio da máquina de lavar roupa e jorrou água. Segura a água. Segura a água. Vocês já tiveram num lugar onde teve enchente? Não tem. Molha tudo. A água, ela leva, ela arrasta, ela muda, ela limpa. Quando a gente encontra com Jesus e essa água flui do nosso interior, ela modifica o lugar onde nós vivemos, ela transborda do nosso interior. Então, às vezes a gente está esperando que o outro seja a graça, quando nós precisamos ser a graça para o outro. Esse encontro com Cristo, esse encontro com Jesus é que vai nos mudando, gurias, e vai dizendo quem que a gente tem que ser. Nós estamos perdidas quanto à nossa identidade. O mundo diz como que a gente tem que se portar como mulher, como mãe, como esposa, como profissional. Acima dos homens, acima dos homens, acima dos homens, nós somos melhores, nós fomos colocadas num pedestal que só Cristo tem que estar. Presta atenção. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que os homens, nós não somos o futuro da humanidade, o futuro não é feminino.
Para com essa palhaçada, com essa bobajada. Para de pensar que você é uma grande guerreira, que, meu Deus do céu, que você é uma coitada por ser mulher. Para com toda essa bobajada. Esquece tudo isso. Tira essa bobagem toda. Isso está nos adoecendo, nos enlouquecendo. Faz a gente pensar que maternidade custa muito, que o marido é inferior. Para com tudo isso. Nós não somos nada disso. Nós não somos nada disso. Nós precisamos encontrar nossa identidade em Cristo Jesus. Em Jesus. No encontro com o Senhor. Olhando para a palavra. Olhando para quem nós realmente somos. Um Deus que nos ama. Gente, Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama como amou aquela mulher. Aquela mulher que já tinha passado por tantos casamentos, que já tinha marido de tudo quanto era outra mulher. Uma mulher que talvez hoje nós olhássemos e disséssemos, eu não quero me relacionar com essa daí, com essa tipa. Entendeu? Quantas de nós iam olhar com o nariz torto para essa mulher? Mas essa mulher é a gente, com um passado, com erros, com cabeçadas, procurando amor, procurando ser feliz. Essa mulher era aquela mulher que estava lá na beira do poço. Eu já ouvi algumas pregações dizendo que ela foi ao meio-dia porque era um horário que ninguém ia no poço. Tava todo mundo na sua casa, ninguém tava lá. E ela vai naquele horário para não ter que encontrar com ninguém, para não ter que olhar para o olhar de julgamento das pessoas pela vida que ela levava. Mas Jesus estava lá esperando ela. E a vida dela é antes e depois. Ela tinha vivido uma vida inteira. Um meio-dia de um jeito, ela passa a viver um outro dia de outro jeito depois que encontra com Cristo. É uma outra vida. Nós precisamos encontrar com Cristo todos os dias. Nós precisamos desse encontro com o Senhor. Nós precisamos para encontrar nossa identidade, aquilo que nos falta, para a gente parar de procurar nas pessoas o amor que falta no nosso coração. Aquela mulher procurava nos homens. O que faltava no interior dela, ela tinha uma sede que era do amor de Deus. E ela procurava nos homens, nos relacionamentos, se machucava, se feria, vivia uma vida miserável. Quando nós buscamos, e nós somos assim muitas vezes, procuramos nas pessoas, procuramos na aceitação dos outros, no elogio dos outros, no olhar dos outros, e quando não temos, nos sentimos um lixo, as últimas. Paralisamos e não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida. Olhamos para a nossa história e achamos que a nossa história às vezes é uma derrota, que é uma tristeza. Partes da nossa história que nos ferem até hoje, a gente não consegue sair daquilo ali. Vai para a beira do poço, vai encontrar com Jesus e diz, Jesus, não consigo sair disso aqui, me tira desse lugar. Porque, gurias, nenhum lugar do passado é lugar para a gente estar. Com Cristo a gente anda para frente, para ir para o céu, cumprindo o nosso propósito. Nosso propósito na família que nascemos, no tempo em que vivemos, na geração que nós estamos. Hoje, onde nós estamos, nós somos chamadas a sermos mulheres santas, virtuosas, segundo o coração de Deus. Não segundo as ideias do mundo, não segundo a cultura no momento, não segundo essa insanidade que a gente está vivendo hoje. Para de olhar para tudo isso, a gente fica tonta, a gente fica louca. Se a gente vai olhar tudo que rede social, tudo que nos é oferecido hoje, a gente fica louca. A gente nunca vai alcançar, a gente nunca dá conta. A gente vive com uma vida tão acelerada. Os compromissos do dia a gente nunca dá conta já. Que dirá de cumprir com essas expectativas. E aí a gente também procura, como a gente tá muito acelerada, como às vezes a gente tá muito perdida, a gente tá angustiada por causa disso, porque essa aceleração vai gerar ansiedade, a ansiedade vai gerar angústia. Aí o que acontece? Ou mesmo as próprias lutas da nossa vida, a gente começa a buscar prazeres para aliviar o nosso sofrimento. E esses prazeres que a gente busca para aliviar o nosso sofrimento nos adoecem ainda mais. Porque daí ou a gente vai mais para a rede social para distrair a cabeça, a gente vai mais assistir alguma coisa, ou a gente come mais, ou a gente bebe mais, a gente procura falar mais, tudo para trazer um consolo. Tudo para trazer um prazer. A gente faz. Ou aquelas que vão dormir, que não conseguem. Aquelas que já não conseguem mais reagir, que estão no desânimo entregues. Encontro com Jesus à beira do poço. Buscar nossa identidade em Cristo. Nós somos filhas de Deus. Nós não somos o que o mundo fala a nosso respeito. Nós não somos. Pensar que a gente é o que o mundo fala a nosso respeito
o que a cultura fala hoje a nosso respeito é adoecimento na certa da nossa alma. É perder a nossa armadura no meio do caminho. E a gente tem muito disso. Tem muita coisa que influencia o nosso pensamento. Tem muita mulher perdida hoje. Muita mulher perdida. A gente se sente perdida muitas vezes, né? Não sabe como educar os filhos, não sabe como ser esposa, não sabe como dar conta de todas as coisas, funções e papéis que a gente precisa. Beira do poço com Jesus. Esse é o trabalho de uma vida. Tem muita coisa que pode te ajudar. Vou ler um livro, vou fazer um curso de gente boa, vou encher minha cabeça de coisas boas. Só que tudo isso não é nada se a gente não tem encontro com Cristo, com Jesus. A nossa identidade é em Jesus. A cura do nosso coração é em Jesus. Nada de desistir, nada de desistir. Não, nada de desistir. Quando a gente está doente, Jesus é o médico dos médicos. Ele é a grande cura da humanidade, a grande cura da nossa alma. A gente precisa de Jesus. Vai procurar confissão. Sacramento da reconciliação. Confissão, gente, o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Ele inaugura a cura na nossa vida. Vai confessar. Vai comungar. Vai buscar a cura em Deus. Se precisar, vai buscar um terapeuta. Vai buscar psicólogo. Vai buscar psiquiatra. Tomar remédio quando a gente está doente é necessário. Eu não sei por que, em que momento as pessoas acham que se estão com dor de cabeça, toma remédio e cura. Estão lá com diabetes, toma remédio. Estão com pressão alta, toma remédio. Aí estão com depressão e não querem tomar remédio. Eu não entendo isso. Eu não entendo qual é a lógica. Qual é a lógica disso? Ah, não, porque daí Deus que vai me curar. Sim, e a tua pressão alta, Deus também não te cura pelo remédio? Por que a ansiedade não pode ser curada também com remédio? Você tem que procurar, tem que rezar por isso, tem que fazer tudo isso. Mas, meu amor, quem tá doente procura medicina? Eu vejo um monte de mulher adoecida que não quer procurar remédio, que não quer procurar psiquiatra, porque acha que é errado. O que é isso? Para todo o resto, toma medicação. Aí, quando tá doente, não toma medicação? Tá maluca? Tá maluca? Ah, não, porque isso é coisa pra louco. Louco? Louco é quem não toma o remédio que tem que tomar pra ficar bem. Fica em cima da cama, fica nervosa, ansiosa, não rende, não consegue se relacionar, não consegue fazer nada, porque se nega a ir no médico que vai te dar a medicação que você precisa. Gente, é doença da mesma maneira. Não é culpa tua. Ai, é a minha culpa que agora eu tô assim, então eu não vou lá. Para! Tira tudo isso. Tá ansioso? Não consegue dormir? Tá com problema? Vai procurar um médico. Vai procurar um médico. Qual é o problema de procurar médico? Para todo o resto o médico serve, mas daí psiquiatra não serve? Ai, gurias, pelo amor de Deus. A gente acredita como é que chá de hibisco vai emagrecer. Enche a barriga de bolo, pão no final de semana e depois segunda-feira tomar chá de hibisco e acha que é a revolução. Agora não, psiquiatra não resolve o problema. Ai, pelo amor de Deus, né, gurias? Pelo amor de Deus. Ó, atenção. Tá tudo muito desordenado no nosso coração, na nossa cabeça. E é o Senhor que vai nos ajudar a ordenar tudo isso. Eu já tô aqui, tô fazendo aqui a minha parte em rezar com vocês. Que me custa falar. Gente, todos os dias é uma luta muito grande. Eu vou falar pra vocês, é uma luta muito grande. Pra vocês é difícil aí, pra mim é difícil aqui. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai juntas. A gente vai juntas. Eu também tenho as minhas lutas aqui. Eu também tenho as minhas desordens que eu tô lutando. É que eu conheço já o caminho. Eu tô nele, mas eu tô nele com vocês. E a gente vai juntas. A gente vai juntas. Não, eu não sou maravilhosa. Pergunta pro meu marido se eu sou maravilhosa. Mas a gente vai juntas, gurias. A gente segue em frente juntas, lutando juntas. Eu nas minhas lutas e misérias, vocês na de vocês, sem desistir. Todos os dias, quando eu me levanto, tem uma voz que chega no meu ouvido e diz: não faz live hoje. Não faz live hoje. Não precisa. Dorme mais um pouco, olha como tu tá cansada. Não é necessário o que tu tá fazendo. Não é necessário. Para de falar. Para de falar. Para de falar. Todo dia tem uma voz que tá ali, ó, com esse papo no meu ouvido.
Todo dia. É a mesma voz que manda você desistir. Aí você olha pra mim e diz, Jéssica, não desiste. Eu olho pra você e digo, não desiste, minha irmã. A gente tem que resistir pra cumprir com o nosso chamado. Pra chegar diante de Deus e dizer, tá feito, Senhor. Tá aqui, fiz o meu melhor, tive minhas cambaleadas ali, teve umas fases que não foi, mas, Senhor, eu me esforcei, Senhor. A gente se encontrava lá na beira do poço, Senhor, eu tentei fazer o meu melhor. Tá aqui a minha vida. Amém, minhas lindas? Vamos rezar nossa consagração a São Miguel e encerrar essa semana que a gente estava rezando por nós mulheres, né? Porque semana que vem é que a coisa... é que o bicho vai pegar. Semana que vem a gente vai rezar pelos casamentos. Eu acho que é uma das semanas assim que a gente tem que estar mais preparada mesmo para tudo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer muito na nossa vida, gente. Nosso casamento é das relações mais importantes da nossa vida e a gente vai rezar por ele semana que vem. Para aquelas que são casadas. Aquelas que não são casadas, tragam os nomes dos casais que vocês conhecem. Talvez a formação não vá ajudar para você, que você não tá vivendo essa realidade, mas você pode aprender para ensinar alguém, tá? E principalmente trazer os nomes dos casais pra gente rezar por esses casais. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, ofereço e ponho-me a mim própria, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais uma semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, Thalita, pela oração. Muitas de vocês mandam, né, que rezam por mim. Eu agradeço e peço, rezem por mim. Rezem para eu continuar firme, tá bem, minhas lindas? Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Nada de faltar missa. Nada de faltar missa no final de semana. Missa no final de semana. Missa é essencial pra gente, tá bom? Deus abençoe. Vou postar convite de oração pra semana que vem. Me ajudem a divulgar pros casais que precisam, tá bom? Deus abençoe, um ótimo fim de e até segunda-feira às 7.